monumento que foi construído sob a direção do Sínodo Leste de Minas, com o apoio dos presbitérios e das igrejas. São 50 igrejas que compõem o nosso sínodo. E esse monumento é um marco da nossa fé reformada, é um ato de gratidão a Deus por este grande feito e legado da reforma. Nós vamos convidar os membros da diretoria do sínodo. Eu não vou citar os nomes. Quem é da diretoria do sínodo, não é, se tem conhecimento, os presidentes dos presbitérios ou vice-presidente. Se o presidente não estiver, fiquem aqui conosco. Podem, reverendo, pode ir mais aqui para frente um pouquinho. E os nossos irmãos que estarão dando uma palavra, reverendo Arthur e reverendo Teodomiro. Reverendo Walter, Júlio. Nós estamos aqui como Igreja Presbiteriana do Brasil, representando essa região aqui, conhecida do leste de Minas, aqui em Alto Jequitibá. Alguém poderia dizer assim, mas por que aqui em Alto Jequitibá um monumento desse? Porque essa cidade, essa igreja, elas são históricas na nossa vida de igreja presbiteriana. Em resumo, tudo começou aqui, nessa cidade. Daqui que o evangelho irradiou por esta região. A primeira igreja organizada aqui em todo o leste de Minas, Vale do Rio Doce, Espírito Santo, sul do Rio de Janeiro. A primeira igreja é essa que nós estamos diante dela, que é a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, em 1902. Então nós estamos aqui para dar graças a Deus, por este local. Estamos aguardando a chegada do pastor da igreja, o reverendo Paulo, e do nosso preletor também, o reverendo Felipe. E esse monumento, ele foi construído com o apoio das igrejas do nosso sínodo. Cada igreja recebeu um pedido para enviar uma oferta para a construção deste monumento. Muitas enviaram, algumas estão entregando neste evento e algumas ainda vão entregar. Mas nós estamos aqui para dar graças a Deus por esta construção. Esse monumento, ele foi projetado pelo nosso irmão Ramiro. O Ramiro, ele é um design e também um projetista ali da primeira igreja presbiteriana de Carangola. Ele está aqui presente. Eu vou convidar o Ramiro. O Ramiro é que idealizou, colocou lá no computador. E eu queria dizer que a diretoria do sínodo estava com um plano de produzir uns 2 ou 3 ou 4 modelos. Aí o Ramiro fez esse aqui, o primeiro. E a gente foi mostrando aonde não está aprovado. Mostrava outro agora, gente. E os outros? Não, esse aí já está muito bom. Foi amor à primeira vista, viu, gente? Esse monumento, esse design aqui, essa construção foi realmente amor à primeira vista. E a mão de obra foi doada aqui pela igreja local, na pessoa do conselho. Nós queremos agradecer. O sínodo enviou uma documentação ao conselho, informando do monumento, pedindo autorização, e enviou também o projeto, e o conselho aprovou. O conselho, ele procurou os órgãos competentes aqui da cidade, a prefeitura municipal, e eu já estou vendo aqui o senhor prefeito, o senhor doutor Marco Antônio. Gostaria de convidá-lo para estar aqui à frente. E a prefeitura, porque essa área pertence à prefeitura, e imediatamente a prefeitura realmente aprovou a construção deste monumento. E esse monumento tem toda uma concepção, desde essa rampa aqui, Ramiro?
Hein, Ramiro? Essa rampa aqui mostra o crescimento da igreja, não é isso? O desenvolvimento da nossa fé. O caminho sempre crescente. O crente, ele precisa crescer, desenvolver. Mas essa pequena curvatura, esse piso aqui simboliza o crescimento, o desenvolvimento, o progresso da nossa fé, que às vezes começa baixinho, pequeno e vai crescendo e desenvolvendo. É o progresso da nossa fé. Nós temos aqui 4 colunas, essas 4 colunas representam 4 reformadores, não dá para colocar todos. Senão acho que teria de começar lá embaixo e até lá em cima, né? De tanta coluna, tantos reformadores. Mas foram escolhidos 4. Esse muro aqui, né, tem vazado os 500 anos, né, o número 500, com uma marca bem sólida, realmente, da nossa comemoração. E escrito aqui a frase basilar da reforma: o justo viverá pela fé, ou por fé, ou da fé. São várias traduções, não é? Romanos 1:17. E nós tivemos 2 pedreiros que trabalharam aqui, né? O Enelias é irmão do reverendo Enesial, eu não sei se ele está presente, o Enelias, e também o Jamilton, né? Que já mesmo na reta final, vem cá, Jamilton, fica aqui, do lado aqui, e se o Enelias chegar, vocês encaminham o Enelias aqui também. Mas são, né? O Enelias é desde o início, né? Desde o primeiro buraco, né? E o Jamilton veio para dar né, que o tempo foi ficando meio curto, né? Aí vamos dar um reforço aí, o Jamilton veio. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Te agradecemos, Deus, neste dia, Deus, com essa data, celebrando, ó Pai Celeste, o Teu amor derramado sobre nós, através de Cristo Jesus, mas também, ó Deus, no tempo da reforma, no meio de nos trazer de volta a Tua presença. Deus, centrando na Tua vontade sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, esse momento em que nós exaltamos o Teu nome. Ó Deus, não exaltamos o nome de nenhum ser humano, nem a nós mesmos, pois somos, ó Pai bendito, apenas instrumentos Teus. Deus, toda a honra seja dada a Ti, ó Pai. Te agradecemos, Te louvamos, e ó Deus, nós, nesse instante, suplicamos que o Senhor faça, Deus, deste monumento também um testemunho da Tua graça e do Teu amor. Aqueles, Senhor Deus, que não Te conhecem, que passando por aqui, venham, Deus, ter a curiosidade de conhecer o que levou, ó Deus, a ser marcado, Deus, no tempo e no local, ó Deus, esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, então, essas 4 colunas, mas antes de falar desses reformadores, nós temos aqui a nossa placa principal. O reverendo Cari Lobac Tavares está aí presente? Reverendo, faz favor. Reverendo Cari e reverendo Dionei Faria, são 2 pastores jubilados. Reverendo Dionei está por aí? Reverendo Cari, faz favor. Ou tem algum outro pastor jubilado? Reverendo Ciro? Ou de outro aí? Alcion, pastor Alcion está lá dentro do templo, né? Reverendo Cari, chega aqui, por favor. Reverendo Dionei, está por aí ou não? Lá dentro do templo. Então nós vamos pedir ao reverendo Cari e ao Ramiro, né, que é o projetista, para que um fique de um lado, outro de outro, e faça assim o descerramento dessa placa de inauguração deste monumento. Podem retirar. Monumento da Reforma, memorial comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante, ocorrida em 31 de outubro de 1517 na Alemanha, sendo seu protagonista Martinho Lutero. Memorial de gratidão a Deus e reconhecimento a todos os reformadores, pelo testemunho do Evangelho de Cristo e pelo legado da fé reformada. Os 5 princípios da Reforma: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo;
sola Escritura, somente a Escritura, soli Deo glória, glória somente a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Realização Sino do Leste de Minas, SLM. Apoio dos presbitérios, PLMN, PRVC, PRVM e igrejas. Alto Jequitibá, 31 de outubro de 2017. Mais uma vez, vamos dar graças a Deus. Nós vamos encerrar agora a primeira obra, né, a primeira coluna, o primeiro marco, o primeiro reformador, não poderia ser outro, Martinho Lutero. Não é isso? Martinho Lutero. E eu vou convidar, nesse momento, representantes do presbitério, né, Vale do Manhuaçu, né, Vale do Manhuaçu, e o presidente está aqui, que é o reverendo Silvio, e eu vou convidar o presbítero Milton Emerick, que também é de Manhuaçu, do Vale do Manhuaçu, que vem aqui, um pastor e um presbítero, assim nós vamos na sequência, não é isso, para fazendo esse encerramento. O presbítero Milton está por aí, está lá dentro. Quem pode localizar lá o presbítero Milton para nós? Enquanto eles localizam o presbítero Milton, eu vou chamar o pastor Arthur. Vem aqui, pastor Arthur. Pastor Arthur, pastor da Igreja Presbiteriana de Martins Soares, ele que escreveu os 4 estudos, né, para a escola dominical. Ele é o secretário sinodal de educação religiosa. Ele vai trazer uma palavra sobre o Lutero. Lutero, certa vez afirmando sobre a reforma, disse: eu nada fazia, apenas pregava, ensinava e citava por escrito a palavra de Deus. Fora disso, nada mais fazia. E enquanto descansava, a palavra ia enfraquecendo a força do Papa, como nunca antes foi visto por nenhum imperador ou príncipe. Eu nada fazia, a palavra fez tudo. Martinho Lutero nasce no ano de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele, criado filho de um minerador que queria que Lutero fosse advogado. E ele então começa os seus estudos visando isso, aos 14 anos. Mas, no ano de 1505, um mês após ter começado propriamente o estudo das leis, Martinho Lutero quase morre. Passa por uma experiência de enfrentar uma tempestade, e nessa tempestade quase é atingido por um raio. E aí então ele roga a Santa Ana que o proteja, e se ela o salvasse, ele entregaria sua vida e se consagraria como monge. Fato que irritou profundamente seu pai, que o queria ver advogado, mas ele cumpriu seu voto e ingressa então no mosteiro mais austero e mais rígido de Erfurt, na Alemanha, e no ano de 1505 torna-se monge agostiniano. Martinho Lutero convivia com a culpa pelo seu pecado o tempo todo. O tempo todo ele era assombrado pela justiça de Deus. Ao expor a Epístola aos Gálatas, ao expor a Epístola aos Romanos ou os Salmos, todas as vezes que ele via a expressão justiça de Deus, ele ficava inconformado e sentia o peso do seu pecado, não sentia a liberdade do Espírito. Mais uma vez, estudando Romanos, especialmente no capítulo 1, no verso 16, seus olhos foram abertos para esse que é o lema que temos aqui atrás: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero percebe então o grande valor da justiça de Deus, a justiça de Cristo perfeita, cobrindo o pecador para que esse seja aceito diante do Senhor. Martinho Lutero começa a ensinar, começa a pregar, e percebe quão distante isso estava do ensino das indulgências, defendidas
pregadas e vendidas pelo catolicismo. Assim, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, ele afixa à porta da igreja do castelo as suas 95 teses, combatendo a venda, combatendo a prática das indulgências. Assim começa a Reforma Protestante, pelas mãos e pelo trabalho de Lutero. Lutero, especialmente do ano 1517 ao ano 1526, teve um trabalho duro, teve um trabalho árduo de consolidação da Reforma. Mas no ano 1526, ele casa-se com Catarina van Bora, uma ex-freira. Com ela ele tem 6 filhos e adota outros 4. E a partir do ano 1526, até o final de sua vida, ele tem uma vida mais tranquila, podendo desfrutar de seu casamento, escrever livros, comentários, defendendo a teologia cristã, defendendo a teologia evangélica e pregando seus sermões. Lutero foi um homem, acima de tudo, cativo à palavra. Um homem que defendeu a verdade bíblica acima das tradições humanas, colocando a verdade do Senhor em primeiro lugar. Era um homem de personalidade forte, firme em suas convicções, em suas opiniões pautadas nas Sagradas Escrituras. E não à toa, Deus levantou um homem assim, para que pudesse sim guerrear pela fé e pudesse promover essa grande reforma que veio se desenvolvendo anos depois. Louvamos ao Senhor aqui pela vida desse homem de Deus. Não idolatramos, mas seguramente o temos como um referencial, o temos como um exemplo a ser seguido, de firmeza na palavra, de batalhar pela verdade, em nome do Senhor Jesus. Reverendo Silvio, presidente do Presbitério Vale do Manhuaçu, e presbítero Milton, membro do conselho lá em Manhuaçu, também igreja do Presbitério Vale do Manhuaçu, vão os dois descerrar essa primeira coluna, não é, desse que é o ícone, o protagonista da Reforma Protestante. Podem tirar os dois. Tira os papéis. Logo em seguida, a segunda coluna vai falar e trazer à nossa memória o grande amigo, companheiro de lado a lado de Lutero, chamado Philippe Melanchthon. Melanchthon, ele tinha somente 1,50 m de altura, era franzino e de saúde frágil. Ele sofria de insônia e precisava seguir dietas alimentares. Sua voz era fraca e durante toda a vida lutou contra um pequeno defeito de fala. De fato, ele não preenchia requisito exterior algum para marcar séculos da história intelectual na Alemanha e para contribuir para a comunicabilidade da reforma de Martinho Lutero. Ele é o grande teórico da reforma. Com formação em várias áreas, era erudito, atuou como intermediário religioso e político. Seus escritos ocupam 28 volumes do Corpus Reformatorum. Foi amigo e companheiro de lutas de Lutero, 14 anos mais velho. Formaram uma dupla genial na liderança da renovação religiosa. Lutero tinha coragem e carisma, enquanto Melanchthon dispunha de retórica hábil e amplo conhecimento. Lutero era alto, barulhento e carismático. Melanchthon baixinho e discreto. E perfeito homem de apoio. Foi ele quem ajudou a Lutero a traduzir a Bíblia de maneira linguisticamente precisa. E terminando, Lutero falou sobre Melanchthon o seguinte: sou responsável por arrancar pedras e tocos e árvores, derrubar espinheiros e cercas, o rude lenhador que abre picadas e prepara trilhas. Mas, mestre Filipe, vem arando com tranquilidade e calma, plantando e cultivando, semeando e regando com alegria, de acordo com os ricos dons que Deus lhe concedeu.
Então este foi o homem que, ao lado de Martinho Lutero, proclamou e ajudou nesta grande obra, especialmente na exposição teológica dos valores e princípios da Reforma. Eu vou pedir o presbítero Décio e o presbítero Gil. O presbítero Décio, presidente do Vale do Caparaó, e o presbítero Gil, o presbítero da primeira igreja lá de Caparaó, representando também os presbíteros daquele presbitério, para encerrarem essa segunda placa, lembrando desse grande reformador, Felipe Melanc. Reverendo Teodomiro tem uma palavra sobre João Calvino, é o terceiro homenageado do nosso monumento. Nos abençoe, nos ajude nesse papel como reformadores, a reformar a Igreja do Senhor. João Calvino é um dos mais importantes reformadores para a nossa igreja. A palavra reformado vem do movimento calvinista. Nós achamos que a palavra reformada vem de Lutero, de Philippe Melanchthon, mas os seguidores de Calvino são chamados de reformados. Por quê? A preocupação de Calvino, como faz parte da segunda geração de reformados, foi construir uma identidade teológica para a reforma. Calvino nasce em 1509, em Noyon, na cidade da Picardia, na França, e ali ele tem a oportunidade de estudar. Ele tinha um pai muito influente, e ele foi estudando, desenvolvendo, aprendendo, crescendo. Ao 1526 ele se converte ao cristianismo, e dali ele começa a desenvolver e a se destacar como um grande intelectual e um grande escritor. Calvino não tinha a intenção de pastorear uma igreja, ele tinha a intenção de escrever. E certa feita ele resolveu ir para Estrasburgo, na Alemanha, para poder ficar lá tranquilo, escrevendo, construindo e produzindo material para a reforma protestante. E no caminho de Estrasburgo, a estrada principal para aquela cidade estava obstruída, estava acontecendo uma guerra entre o Francisco I e o Carlos V, e aí Lutero tem que parar, Calvino tem que parar lá em Genebra. Chega em Genebra, eles descobrem que Calvino está lá. Farel, que era um dos pastores de lá, descobre que Calvino estava naquela cidade, e ele conversa com Calvino e diz assim: você não pode ir para Estrasburgo, você tem que ficar aqui e nos ajudar na reforma dessa cidade, porque Genebra já tinha abraçado a reforma. Nós precisávamos de alguém inteligente, capaz como Calvino, para dar força e dar identidade à reforma protestante naquela cidade. E Calvino, muito relutante, não queria ficar. Disse assim: não é o meu ministério, eu não sou pastor, eu sou escritor, eu não posso ficar aqui. Aí Farel fala assim: Calvino, você está querendo descansar em Estrasburgo, mas eu vou amaldiçoar o seu descanso se você não ficar aqui. E eu vou orar para que Deus perturbe o seu coração nessa noite, para você decidir ficar aqui nessa cidade. E através dessa oração, dessa insistência, por livre e espontânea pressão, Calvino fica em Genebra. E Calvino é uma bênção para Genebra. Em 1536, ele entra no pastorado daquela cidade. Em 1538, ele é expulso de Genebra, porque muitos dos líderes daquela cidade não gostaram das reformas que Calvino estava fazendo. E Calvino agora vai para Estrasburgo, começa a escrever. Em 1536, ele produz a primeira edição da sua grande obra, Instituição da Religião Cristã. E a primeira edição dela tinha 6 capítulos. E ele vai para Estrasburgo e desenvolve lá, escreve mais partes das Institutas. Quando chega em 1559, Calvino faz a última edição das Institutas. E sabe quantos capítulos tinha as Institutas? De 6 capítulos. Sabe quantos tinham agora? 80 capítulos. Calvino era um gênio. Apesar da sua debilidade física, apesar de ser muito doente, foi um homem que Deus usou de forma extraordinária para organizar a reforma, para sistematizar a reforma e para dar uma cara bíblica, doutrinária para a reforma protestante. Calvino, quando morre, ele morre em 1564, ele faz um pedido para as pessoas que estavam perto dele. E ele diz o seguinte: não quero ser enterrado num túmulo que tenha meu nome, que tenha algum número, para que possam reconhecer onde eu fui enterrado. Quero ser enterrado numa cova comum. A preocupação daquele homem é que toda a glória, em todo momento, seja dada ao Senhor da igreja, que é Jesus Cristo.
que é Deus. Um homem bíblico, um homem que preocupou em pregar as Escrituras, que pregava a soberania de Deus sobre todas as coisas. De fato, um grande exemplo para nós, presbiterianos. Um grande orgulho nosso como presbiterianos de fazer parte de uma história tão bela, tão bonita e tão dedicada ao Senhor como a vida desse homem, João Calvino. Que Deus nos abençoe. Amém. Reverendo Wilson Barrett Tomás, e é o presidente do Presbitério Leste de Minas, presbítero Uriel aqui da primeira igreja presbiteriana de Alto Jequitibá, vão descerrar essa placa de João Calvino. E concluindo assim essas homenagens, nós temos aquele que é o criador da igreja presbiteriana, do presbiterianismo, John Knox. E o pastor Walter Júlio vai dar essa palavra sobre esse grande homem. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. É muito difícil falar em 5 minutos a história, a biografia de alguém tão importante. Mas eu preciso ler o versículo que mudou o coração de John Knox. Ele era padre, nasceu em 1703 e ele se tornou padre aos 25 anos de idade. Mas um dia ele lendo a carta de João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Ele foi confrontado com este versículo e a partir daquele momento ele começou a ser influenciado. Agora a Europa, toda promíscua, a Europa estava passando por um período de guerras, um período de confronto. Agora já não era mais alguns, eram países, eram grupos, guerrilhas, guerras para todo lado. E John Knox começa a empunhar uma bandeira. Quando ele começa a pregar, ele foi exilado do seu país. Ele, conquistando alguns jovens, ele conquistou um castelo de Santo André. E nesse castelo de Santo André, ele pregava a palavra, ele era professor ali. E a rainha, nesse tempo, fez um conluio com a França e tomaram aquele castelo. E ele se tornou escravo dentro de um navio. E por ali, por 19 meses, ele era remador de um navio. Depois, por influência de um outro rei, ele volta novamente para a Inglaterra. E ele foi banido novamente da Inglaterra. E ele foi para Genebra. Teve a oportunidade de ficar 2 anos com Calvino, quem ele tanto aprendeu. Ele foi instruído por Calvino. E ele sempre tinha um desejo. Calvino o convenceu para ir para a Alemanha, mas ele tinha um desejo grande de voltar para a Escócia. Ele amava a Escócia. A sua oração era: Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Era uma alusão àquela palavra de Raquel. Quando Raquel diz assim: Senhor, me dá um filho ou eu morro. John Knox fazia essa oração. E Deus, ele enfrentou tempos difíceis. Ele enfrentou tempos da Maria Tudor, Maria Sanguinária, quando ele mesmo a chamava de a Jezabel idólatra. Quando, na noite de São Bartolomeu, ele ficou profundamente triste com a matança dos evangélicos, dos protestantes, até que ele tem novamente a oportunidade de voltar para a Escócia. E na Escócia, ele foi um instrumento de Deus. Na Escócia, ele criou o presbiterianismo. A igreja até então era episcopal. Quando o Estado influenciava a decisão, os líderes, quem são os líderes? Era meio que a simonia. Agora, John Knox, mudando esse sistema, ele volta para Atos, que diz assim: escolhei dentre vós. É a igreja que escolhe. E ali nasceu o sistema presbiteriano. Quando, às vezes a gente fala calvinismo, né? Mas verdadeiramente o sistema presbiteriano,
a base presbiteriana, o governo presbiteriano nasceu com John Knox. Esse homem que, próximo à sua morte, ele pediu à sua esposa para que lesse João 17, porque a sua única e verdadeira mensagem era que creiam em Deus, o Senhor de toda a glória, e é Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus pela vida de John Knox. Louvado seja Deus, porque homens que não amaram a própria vida, que viveram em função do Evangelho. Que Deus muito nos abençoe. Amém. Eu vou convidar aqui duas pessoas muito queridas, representando os homens e as mulheres de todo o nosso sínodo. Desde as crianças até os adultos, os homens e as mulheres. Deus fez homem e mulher. O presidente da Sinodal dos Homens, presbítero Enéas, e a presidente da Sinodal de Mulheres, de SAFES, a Vivian. E eles dois, representando homens e mulheres do nosso sínodo, vão descerrar essa placa nesse momento desse que é aquele que realizou de uma maneira tão sábia e criou para nós esse sistema presbiteriano. Nós estamos finalizando aqui essa inauguração. Temos 2 detalhes. Esses quadros esculpidos em granito foram produzidos pelo Joel. O Joel já foi membro da primeira igreja de Manhuaçu, ele está em São Mateus, mas o sogro e a sogra deles estão aqui, o diácono Edirceu, a Ângela, né, representando muito bem o Joel. Levem para ele o nosso abraço e a nossa gratidão. E o segundo detalhe é que esse monumento foi colocado aqui nessa posição porque ele tem um dos maiores privilégios fotográficos. O seu fundo é o Pico da Bandeira. O dia que aquela cordilheira não estiver nublada, você pode ficar aqui, tirar uma foto e atrás você vai ter um dos maiores, um dos mais altos picos do Brasil e do mundo. Então esse é um privilégio inédito desse monumento. É a natureza de Deus que nos proporcionou esse grande detalhe, que eu tenho certeza, inclusive alguém sugeriu até fazer um círculo ali depois, no lugar exato da foto que pega, né, fazer um círculo e escrever foto dentro. Você chegar ali, fica ali e tira uma foto e sai o Pico da Bandeira. Agora vamos abrir aqui porque nós temos a frase final. Esse monumento não poderia, né, ser... Aqui nós temos esse peixe, né, formato. Jesus diz que nós somos pescadores de homens, mas esse peixe é o símbolo do cristianismo, um dos símbolos do cristianismo. Os cristãos perseguidos naquela época, eles faziam na areia e na terra, não é, esse símbolo. Eles não podiam declarar a sua fé por causa das perseguições, mas eles desenhavam o peixinho. E onde você visse um peixinho, você sabia que ali tinha passado um crente, um cristão verdadeiro. E a frase que mexe conosco e que realmente talvez seja a marca principal da reforma é esta: o justo viverá pela fé, Romanos 1:17. E nós vamos falar juntos 3 vezes essa frase. Vamos lá, a primeira? O justo viverá pela fé, Romanos 1:17. 2. O justo viverá pela fé, Romanos 1:17. O justo viverá pela fé, Romanos 1:17. Senhor Deus, muito obrigado por este momento histórico na nossa vida, na vida da tua igreja, do Sino do Leste de Minas. Obrigado, ó Pai, pela vida dessa igreja. Sabemos que o Senhor trouxe para que homens e mulheres que fizeram deste local um local de irradiação do teu evangelho, como da Antioquia, Senhor Deus. Nós sabemos que esta é a nossa Antioquia. Nós te louvamos, ó Pai. Por isso que este monumento está fincado aqui, neste local, neste terreno tão histórico e significativo. E aqueles que
trabalharam aqui no início também foram perseguidos, como Jesus foi, como os apóstolos foram e como os reformadores foram também, mas eles mantiveram uma fé viva no Senhor Jesus e não negaram a fé em Cristo Jesus. Ó Pai querido, muito obrigado por essa igreja, pelos presbitérios deste sínodo, pelas igrejas que estão contribuindo, por aqueles que trabalharam aqui, aqueles que projetaram, aqueles que assinaram os documentos para essa obra. Te agradecemos pela vida do Joel, que fez e esculpiu esses quadros, ó Pai. A vida do senhor prefeito, Marco Antônio, aqui conosco. Obrigado pela prefeitura dessa cidade, Senhor, pela liberação desse espaço e para que esse monumento fosse erigido. A Ti, então, Senhor, toda a honra, toda a glória, a nossa gratidão, aqueles que contribuíram, mas a nossa gratidão maior é ao Senhor. E cuida Tu mesmo deste espaço, ó Pai, e que todos que vierem aqui possam ter a sua fé renovada, reavivada na pessoa maravilhosa de Jesus. E muito obrigado, ó Pai, por estes homens que marcaram a história, marcaram a nossa vida, se entregaram por nós e mantiveram firmes a Tua palavra, Senhor, e foram fiéis e perseverantes até o fim. E que a Tua graça, Pai querido, em Cristo Jesus esteja sobre nós, sobre este lugar, juntamente com a bênção do Deus vivo e com o poder do Santo Espírito, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos?